Vamos lá para a palavra do Senhor, o livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, versículo 3 em diante. Essa semana eu estava falando com Deus, falei: Deus, eu não quero mais viver na superfície. Eu não quero mais viver na superficialidade. Eu quero emergir o mais profundo que o Senhor permitir. E às vezes nós nos acostumamos tanto com o superficial. Ezequiel 47, versículo 3 em diante. Nós acostumamos tanto com a superficialidade, e às vezes a gente esquece de se aprofundar mais nos planos de Deus, nos projetos de Deus, nas bênçãos de Deus, nos dons de Deus para as nossas vidas. Mas que nesta noite você possa se entregar a Deus e dizer: Deus, eu quero me aprofundar mais, eu quero mergulhar mais, eu não quero só viver na superfície. Ontem eu estava vendo, quando as pessoas sabem nadar, elas vão mais para o fundo da piscina, e às vezes aquelas crianças que não sabem nadar, ou aquelas crianças que são pequenas, elas ficam na beirada da piscina ali, né? Não querendo aprofundar mais, porque sabem que é fundo e às vezes pode se afogar, né? Mas que nós possamos entender e perguntar para nós mesmos: o que nós queremos? Viver na superfície ou aprofundar mais nos mistérios de Deus? Todos encontraram? Versículo 3 diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos atelhos, e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura, e mediu mais 1000, e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Pode se sentar. Irmão, nessa visão de Ezequiel, a gente vê aqui como é que às vezes a gente quer adentrar nos mistérios de Deus. Ezequiel está dizendo que aquele homem mediu 1000 côvados, né? Dentro da água. Mediu 1000 côvados, a água dava nos atelhos, né? Nas pernas, né? Aqui embaixo, nos tornozelos, né? Porque algumas versões vai dizer tornozelos. E ele está ali no tornozelo, tá bom, né? Às vezes nós somos assim. A gente às vezes quer ficar no raso, né? Já viu aquelas pessoas que vão para a praia e é só molhar os pés? Ah, não, se eu for para a praia, só molhar os pés, tá bom. A dona Sônia, né? Deponida Sônia, né? Né? Aqui está Ezequiel dizendo que mediu 1000 côvados, estava dando um tornozelo. E ele às vezes se achava: não, tá bom. Às vezes quando nós estamos na superficialidade, né? Na superfície, a gente está correndo menos risco, sim ou não? Sim ou não? Menos risco, né?
Aí às vezes no reino de Deus é assim também. Quanto menos eu me envolver, menos eu terei consequências. Só que a Bíblia aqui vai dizer que aquele homem mediu mais 1000 côvados. Então Ezequiel sai da sua zona de conforto, das águas nos tornozelos, né? E ele se aprofunda mais na água. E agora a água já está pegando o quê? Nos joelhos, né? E às vezes nós somos assim. Aí eu já tenho um pouquinho de conhecimento, já está bom demais. Eu já tenho um certo nível de espiritualidade, já está bom demais. Só que Deus, Ele não satisfaz com o raso, não. Deus, Ele quer nos levar na profundidade. Deus quer que nós temos mais intimidade com Ele. Ramal tu queres as suderébias. Eu não sei como é que você está nessa noite, só com a água nos tornozelos, ou se você está com a água já no nível dos joelhos. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite: será medido mais 1000 côvados. Deus vai te dar uma oportunidade de você subir mais um nível na sua espiritualidade. E agora a água já está onde? Já está na cintura. E às vezes nós somos assim: se está na cintura, ainda está dando pé, não é assim? Está dando pé, não, já está dando pé que está bom. Eu não vou mais no fundo não, porque eu não sei nadar. Então tá bom, aqui a água está na cintura, estou sentindo meu pé, tá bom. Às vezes a gente aprende quando a gente vai para a piscina também. Às vezes quando nós nos reunimos na beira da piscina, a gente vê lá. Tem uns que falam: não, eu estou com medo de entrar porque eu não sei nadar, né? Eu quero ficar só na beiradinha aqui mesmo. Eu quero ficar só onde a água dá pé. E o homem está dizendo assim: Ezequiel, a água não para no tornozelo, a água não vai parar no joelho, a água não vai parar na cintura. Eu vou te dar mais um nível de espiritualidade para você entender. Eu vou medir mais 1000 côvados, e nesses 1000 côvados eu quero que você vá andando. Só que a Bíblia vai dizer que Ezequiel ela vai o pior andando. Só que dá uma hora, você já foi em praia, sabe como é que é, né? Como é que vai descendo, né? Com pouco ele percebe, já não dá mais pé. É que agora ele tem que atravessar nadando. E às vezes Deus quer isso de nós, que nós saímos da nossa zona de conforto, da onde a água não está bom molhar o pé. Deus fala: eu quero você no nível maior. Eu já estou no joelho, está bom, estou no nível maior. Daí Deus fala: eu quero mais de você. Deus, o Senhor está me exigindo demais. Aonde o Senhor quer que eu chego? Já está na cintura. Não, eu quero que você nade de braçada, porque o que eu tenho para você é muito melhor do que você consegue imaginar. Irmão, é bom demais quando nós estamos na nossa zona de conforto, né? É ou não é? Eu estou na minha zona de conforto, eu não corro risco, né? Não é isso? Quem está ali, irmão, olhando só os tornozelos na água ali, ele tem menos risco, né? Não é que ele não tem risco, mas ele tem menos risco, né? Por que quem está molhando os tornozelos ali tem risco, irmão? O que você dá? É não? E se tem uma raia de ferroar ali? Dá? Aham. Às vezes a gente está ali na nossa zona de conforto, né? Não está bom aqui. E Deus está dizendo: vem mais. Sai da sua zona de conforto, vem mais. Sou eu que te sustento. Eu que faço as coisas extraordinárias. Não estou dizendo que Deus não vai fazer coisas, irmão, quando nós estamos ali no superficial. Mas às vezes o que Deus quer nos entregar é muito maior quando nós entramos de braçada. Vocês querem ver uma coisa? Chegar no último lugar na corrida é bom? Não é. Mas você chegou até o fim, sim ou não? Chegou até o fim.
para chegar no primeiro lugar, ou no segundo, no terceiro, não precisa se esforçar mais, correr mais, suar mais. Isso em todo nível de esporte. Às vezes para fazer um gol, eu não sei se quem faz gol é o atacante, mas ele tem que correr mais, para ele conseguir ultrapassar todos os outros e conseguir fazer o gol. E aqui Ezequiel, a palavra de Deus para Ezequiel é: sai da sua zona de conforto, sai do seu limite, aonde você acha que está bom. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que a Bíblia não menciona que quando ele saiu tinha árvores, sim ou não? Mas quando ele volta, ele percebe que tem árvores. Sabe o que é isso? E quando você volta cheio da presença de Deus, você viu que alguma coisa produziu. Você não entendeu, irmão? Quando você nada de braçada, você percebe que alguma coisa produziu. Enquanto você estava mergulhando nas águas profundas, o Espírito Santo tinha algo sendo produzido. Quando eu olho para essa palavra, eu entendo. Quando eu estou mergulhando no rio do Senhor, Deus está fazendo alguma coisa produzir que eu não estou conseguindo enxergar, mas quando eu voltar, eu vou conseguir ver o que Deus está fazendo, porque eu estou mergulhando mais profundamente nas águas do Espírito. E a Bíblia vai dizer: e me fez voltar. E quando eu voltei, olha só que mensagem, olha só que interessante, ó. O 7, né? Isso, obrigado. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Ah, Jesus maravilhoso! Você está entendendo que quando você mergulha nas águas do Espírito Santo, quando você volta, irmão, você às vezes não entende porque você está passando na prova ali, ó. Está passando na prova, está medindo, está te provando, está subindo a água e você está ficando meio desconfortável. Mas quando fala, agora que você nadou abraçada, volta para você ver o que está sendo produzido. Sabe o que é isso? Não tenha medo de aprofundar no rio de Deus, porque você pode não estar vendo, e quando você não está vendo, Deus está trabalhando. E você não vai ver produção de árvores só de um lado. A Bíblia vai dizer: havia de um lado e do outro. Pastor, o que há de interessante nisso? Vou mostrar para vocês o que há de interessante nisso. Que às vezes a gente lê, mas a gente não pesca, né? Às vezes a gente não consegue entender, né? Pastor, é normal produzir árvores na beira do rio. Olha só. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao irmão, que maravilha! A água está saindo e está descendo para o deserto, irmão. Pastor, o que tem no deserto? Nada. Pastor, o que produz no deserto? Nada. Mas essas águas estão fazendo produzir. Glória. Tu queres. Deus está fazendo produzir no deserto. A água onde você está nadando, irmão, presta atenção. Pastor, eu não estou vendo nada, mas ela está descendo para o deserto. O que é deserto? Terra seca. O que é deserto? Onde a gente não deposita esperança, mas aonde a água, a providência. Você quer ver? Pergunta a qualquer proprietário. Fala o seguinte: uma propriedade para você comprar, o que você prefere que tenha propriedade? Primeira coisa que ele vai falar: que tenha água. Porque uma terra sem água é uma terra morta. 60% do nosso corpo, 70%, não estou muito bem lembrado mais, do nosso corpo
É água. E o interessante é que é o seguinte, ó. O peixe fora d'água, ele vive. Assim é nós. Sem mergulhar no rio da vida, nós não sobrevivemos. Pastor, vale a pena mergulhar no rio de Deus? Olha para a palavra. Olha para a palavra. Quando ele volta, ele vê o quê? Ele vê a produção. Vê a árvore de um lado e do outro. Isso significa que produziu. Mas agora para onde essa água está indo? Porque a produção não fica só na árvore. A produção, você não é só você que vai receber. Você vai ver produção nas árvores. Mas ainda tem mais. Essa água vai para o deserto. Vai para onde não tem vida. Vai para onde você desacreditou. E quando essa água chegar, vai haver produção. A pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite: queremos nos conformar só na superfície? Ou nós queremos mergulhar mais no rio da vida? Pastor, o que eu faço para mergulhar mais no rio da vida? O homem está medindo. Interessante. Deixa eu só confirmar aqui. Confirmei. E na passagem não está dizendo que na medição houve obrigação para passar. Você é obrigado a passar. Mas ele media 1000 copos e dizia: me fez passar. Me fez passar, na realidade, é um convite. Vem. Quer usufruir coisas novas? Sai da superfície. Quer ver produção? Sai da superfície. Eu sei muito bem o que é isso, irmão. Porque houve um tempo que eu queria viver só na superfície, na zona de conforto. Pagar preço? Eu? Querer estar na presença de Deus, nas vigílias? Eu? Deixa para eles. E quem ora mais, recebe mais. Pastor, o senhor está dizendo que quem não ora não recebe? Biblicamente? Não. Ah, eu já vi tanta gente recebendo. Uai, pastor, eu não expliquei isso. Se a pessoa não ora e recebe, mas não tem os intercessores? Por que tem gente que recebe? É porque às vezes a gente ora por eles. Você já deve ter presenciado o caso onde as pessoas falam: ora por mim lá, tá? E quantas vezes ele pagou o preço para estar orando? E às vezes você passa perdendo o milagre que aconteceu. É porque você está orando. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque alguém pagou um preço por mim. Alguém orou por mim dizendo: Senhor, visita o filho da irmã Conceição, resgata ele daquelas drogas, lá daquela prostituição, traz ele para o caminho do Senhor. E Deus foi lá e resgatou. Pastor, eu quero viver o extraordinário de Deus. O que eu faço? Comece a mergulhar no rio da vida. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a querer ser cheio. Eu falei com Deus: Deus, eu estou cansado da mesmice. Eu quero me aprofundar mais. Eu quero voltar àquela essência que eu tinha. A gente se acostuma com conta-gota. A gente se acostuma. Não sei se hoje existe mais o conta-gota para picar remédio na boca de criança. Vocês lembram? Tinha aquela borrachinha na boca, né? Você pegava lá dentro do vidrinho, chegava. Tinha um metiolate que era tipo daquele também, que você pingava as gotas, né? Chegava assim, ping na boca da criança, né? Você apertava ali, caía as gotinhas.
Às vezes nós estamos acostumados com aquilo. E Deus quer fazer jorrar fonte de água limpa. Deus não quer nos satisfazer com pouco, não, irmão. Às vezes você acostumou com pouco. A gente se acostuma, irmão. Não está bom. Só um pouquinho de unção está bom. Deus está assim. Não, mas eu tenho coisas extraordinárias. Eu tenho dom de fé, eu tenho dom de profecia, eu tenho dom de discernimento de espírito, eu tenho dom de fé. O que você quer? Não, estou bom. Eu tenho dom de cura. Não quero, não. Aquele muito é dado, muito é cobrado. Eu quero trazer para você nessa noite, meu querido, minha querida, sai da sua zona de conforto e fala: Deus, eu quero viver o extraordinário do Senhor. Você não entendeu, irmão? Quando você pedir a Deus, falar o seguinte: eu quero viver o extraordinário do Senhor, você vai ver coisas que você vai se assustar. Aleluia. E quando eu digo se assustar, não é coisas ruins, não. Você vai se assustar com a grandeza de Deus que Ele quer derramar sobre a sua vida. Glória a Deus. Será que Deus tem força para dar? Deus tem sabedoria? Deus tem unção? Deus tem dom? E por que nós somos uma geração de fracos? A gente vai fazer uma prova e falar: se eu passar, tá bom. Se eu não passar, também tá bom. Ué? Que Deus é esse? Você serve? Não, eu vou em nome de Jesus. Eu irei passar. E se eu não passar, a glória seja dada para Ele também. Mas eu vou, certo, eu vou passar. Não é que se Deus não der, Ele deixa de ser Deus, não, irmão. Eu entendo muito bem o que é o tempo de Deus na nossa vida. Será que Deus ele é capaz de derramar unção sobre a nossa vida no dia de hoje? Será que o Deus que deu cura, deu libertação, que a sombra de Pedro curava, será que isso acabou? Será que ficar 3 dias dentro do ventre de um peixe, sem comer e sem beber, será que isso acabou? Isso era só no passado? Será que Deus pode usar o urubu para levar comida na nossa casa? Ih, pastor, isso é impossível. Não mudou nada, o nosso Deus continua o mesmo. Irmão, eu quero ensinar para a igreja a viver o extraordinário de Deus. E às vezes a gente fala: como é que a pessoa é capaz de ensinar aquilo que ele não vive? Irmão, eu vivo o extraordinário de Deus, porque eu já vivi da provisão de Deus enviar mantimento para minha casa, eu não tenho condição. Eu já vi portas se abrindo, quando portas se fecharam, eu vi elas se escancarando. Eu vi coisas acontecer na minha vida que eu, como fraco, olhava e dizia: não tem condição disso acontecer na minha vida. E Deus ia lá e escancarava as portas. E eu pergunto para mim e para você nessa noite: o que nós queremos viver da parte de Deus? Aonde nós queremos chegar no favor de Deus? O que você tem buscado da parte de Deus? Não, eu satisfaço um pouco, deixa as águas só nos tornozelos, tá bom demais, tá? Então satisfaça. Não, pastor, eu quero ir mais fundo, eu quero que a água pega nos joelhos. Vai, aproveita a água nos joelhos. Não, pastor, eu quero ir mais fundo, eu quero que a água venha até na cintura. Já está meio caminho andado. Já estou meio crente. Já estou meio ungido. Só que a Bíblia vai dizer que Deus vai medir. O homem vai medir mais 1000 côvados e você vai entrar de braçada. Porque só quando a gente entra de braçado, a gente consegue voltar e ver resultado da parte de Deus. Só quando a gente entra de braçado, a gente consegue saber que o rio vai sair daqui.
mas ele vai produzir no deserto. Eu poderia mencionar quantos aqui nessa noite, ou até mesmo daqueles que não estão, e já entrou na profundidade de Deus e viu o resultado da parte de Deus. Glória a Deus. Você viu o favor de Deus que você olhava e desacreditava, dizendo: Deus, eu não acredito que isso vai acontecer. Está tão difícil, está tudo dando errado. E às vezes quando você menos espera, porque você entrou de braçada, você se entregou na presença de Deus, dizendo: Deus, faça conforme a tua vontade, conforme o teu querer, eu quero viver o extraordinário do Senhor. E às vezes você olha e fala: eu não acredito no que eu estou vendo. Porque Deus se levantou a meu favor. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, não se conforma em viver na superfície. Às vezes eu sou até chato, né? Quando eu cobro dos irmãos aqui: irmão, se ensaia mais, procura se apresentar melhor, se esforça. Porque eu não quero ver você na superfície, não. Eu quero você nadando de braçada. Porque quando vocês estiverem aqui na frente, ou em qualquer lugar, adorando, louvando, o demônio vai bater em retirada, que ele não vai suportar a sua presença. Quando eu falo de mergulhar, de aprofundar nas coisas de Deus, é que quando você estiver passando e tiver alguém deitado, doente, até a sua sombra vai curar. Pastor, isso é impossível. Eu não conheço a palavra impossível no dicionário de Deus. Eu quero que você se aprofunda no rio de Deus, para você dizer o seguinte: eu não preciso chamar o meu pastor para orar, porque o demônio ele tem que me respeitar. Quando você se mergulhar no rio de Deus, você dizer: eu não preciso chamar o meu pastor para orar, aonde eu pôr a mão, o demônio vai sair, a enfermidade será curada, porque o Deus que eu sigo, eu tenho intimidade com Ele. Até onde você quer chegar? Eu te desafio nessa noite: até onde você quer chegar? Eu te faço um desafio nessa noite: mergulhe no rio de Deus de braçada, e você vai ver se você não vai ver coisas extraordinárias acontecer na sua frente, e o mundo espiritual vai ter que te respeitar, porque você terá um nível de espiritualidade muito melhor. Eu desconheço quem mergulhou no rio da vida e tem intimidade com Deus, que o demônio não respeita ele. Olha o que a Bíblia diz: se beber alguma coisa mortífera, não vai te causar dano algum. Irmãos, eles podem colocar churrinho para você na comida, e você vai comer aquele trem, lamber o beijo, uma delícia. Você não vai morrer. Sabe por causa de quê? Porque você está mergulhado no rio da vida. Isso não é o pastor que está dizendo, não, irmão. É a palavra de Deus. Mergulha no rio da vida, e o seu nível de intimidade com Deus ele vai subir. Pastor, por que eu estou na igreja tem 100 anos e eu não recebo nada de Deus? É porque talvez você só quer molhar os pezinhos, ó. Porque só de molhar os pezinhos não é muito dada a responsabilidade, né? Qualquer coisinha que acontece dá para pular fora. Que nem o irmão falou ali, dá para ver o perigo, né? Dá para ver a raia chegando, opa, vou sair fora. E quando você está lá nadando de braçada, você não sabe se tem tubarão ali. Você não sabe se tem piranha, você não sabe o que tem ali, né? Você está nadando abraçada. E é esse nível que Deus quer chamar, para você entrar onde? Na zona de perigo. Porque quando você está na zona de perigo, você tem que confiar. Quando você está na superfície, irmã Clarice,
Você acredita naquilo que os seus olhos conseguem ver. Mas quando eu estou mergulhando de braçada, eu não consigo ver. Eu tenho que confiar. Sabe o que aconteceu comigo? Para encerrar, para nós ir embora, a nível de experiência. Eu sempre fui um crente desaforado. Desaforado mesmo. E eu me lembro que eu estava lá no bairro Aparecida. E uma vez de semana eu ia na Ceasa buscar. Eu tinha uma bolsa do exército, daquela grandona. Ia para a Ceasa de madrugada com os meus colegas. Levava aquela bolsa, todo aquilo que os pessoal falavam, pode levar, que é o resto de feira, né? Eu levava para minha mãe. E eu me lembro que um dia nós estávamos indo, tinha uns bonequinhos de cera na esquininha, né? E pedacinho de maçã, nome, e um monte de trem lá. E eu falei para os meus colegas, vamos quebrar esse trem? Eu passei, quebrei aquele trem, irmão. Chutei para um lado e para o outro. E chegou na mulher macumbeira que tinha feito o trabalho lá, que era eu que tinha feito. E eu toda vez fui desaforado. E eu era bravo, irmão, bravo. Não sei porque que Jesus não permitiu matá-lo lá atrás. Deus tinha um propósito. Ela falou assim, eu vou mandar os Exus te pegar. E eu dizia, tem medo de Exu não. Eu já era crente, irmão. Mas eu era que crente pé de chinelo, que crente fraco. E nisso, rapaz, eu estava dentro de uma lagoa grandona, cheia de frente lá no campo lá. E um dos irmãos do cara estava cá fora me esperando e o outro nadando lá dentro. Falou, quando você sair aqui fora, eu te pego. Eu mão no irmão dele. Travei ele por trás do pescoço assim e falava, você vai me pegar? Vou. Afundava o irmão dele, segurava lá embaixo e deixava. E é só que o meu irmão levantava e ele falava, você vai me pegar? Só você pisar aqui fora que você vai ver. Ele abaixava o irmão dele e deixava lá embaixo da água, irmão. Olha que crente mal. Crente ruim, rapaz. E ele levantava, bateu no braço, me solta. Fala pro seu irmão para sair dali. Aí ele falou assim, tá, você deixa o meu irmão sair então. Levei o irmão dele para a beirada. E quando o irmão dele saiu, voltou os dois para me pegar. E agora eu estou lascado. Aí o que eu fiz? A salvação é atravessar do outro lado da lagoa. E pensa na lagoa que era grande. E eu achei que dava. Eu atravessar nada, eu sei nadar. E fui. E fui nadando. Mas quando chegou no meio da lagoa, parece que o trem deu errado. Eu cansei. Eu falei, e agora? Voltar já não tem jeito mais. Eu já não tenho força mais. Eu tenho que seguir. E eu fui, irmão. E eu acho não, tenho certeza. E quem me levou para o outro lado da lagoa foi Deus. Porque eu não teria condições de chegar. E às vezes Deus ele tem um propósito conosco de dizer, sai da sua zona de conforto, porque na hora que você confiar em mim, eu vou te levar. Porque eu já estava cansado. Eu já não tinha força mais para nadar. E se eu morresse afogado ali, para quem estava lá fora, era um favor. Pastor, onde você quer chegar com isso? Porque às vezes Deus quer nos levar para a zona, que nós saímos da nossa zona de conforto, porque Ele quer cuidar de nós. Porque quando Ele fazer nós voltar, Ele vai dizer, olha ali, você sabe que aqui não tinha nada, e agora já produziu. E abundância, que está escrito lá, bem frisado, irmão. Não é pouca não, é em abundância. Só que olha a visão, para encerrar aqui para nós ir embora. Quando fez voltar, tinha abundância, sim ou não? Mas ele está dizendo, não basta só ter. Agora o rio vai para o deserto, para produzir vida. Olha, eu
Eu quero dizer para você nessa noite que Deus é que se faz presente. E se você aceitar entrar num nível mais profundo, você vai ver o que Deus ele é capaz de fazer na sua vida e na vida daqueles que você está pedindo. O que eu preciso fazer? Só sair da zona de conforto. É só aceitar os níveis que Deus vai colocando para nós. Alguém aqui já jogou videogame? Já? Videogame tem fase, irmão. Né? E às vezes a gente quer passar de fase, vai passando uma fase para outra. O reino de Deus aqui, irmão, quando você sai do tornozelo para o joelho, você saiu da primeira fase e entrou na segunda fase de Deus. Quando você sai daqui para vir para aqui, você já pulou mais um nível de espiritualidade. Até aqui está bom? Para quem está meio satisfeito, tá bom. Mas para quem quer viver mais, ele vai dizer, pode pedir mais uma, que eu quero passar mais uma vez a fase. Eu quero ver aonde vai dar esse nível agora. Irmãos, eu poderia entender que o homem poderia subir mais um nível, né? Para pegar aqui assim, né? Até aqui ainda tá bom, sim ou não? Só que agora a medição, irmão, olha só, tudo é revelado na hora. Daqui até aqui foi quantos níveis? Por que daqui já para cá já pulou direto? Porque quando chega até aqui, você já entendeu o propósito de Deus, irmão. Até aqui assim Deus vai trazer para você entender cada nível que Ele quer. Mas quando você chega daqui, você já está meio cheio. Você não entendeu, irmão? Deus vai te encher aos poucos. Quando você chega no meio, Ele diz, eu acho que eu já posso encher mais. Eu agora acho que já posso contemplar, porque Ele vai nadar de braçada. Porque Deus não sobe mais um nível, porque daqui você pode voltar. Mas se Ele encher tudo agora, ou você vai, ou você afunda. Você está entendendo? Pastor, e qual que é a diferença? Ou eu vou, ou eu afundo. Quando eu vou ter que me esforçar, mas se eu afundar, eu vou ter que dizer, Deus, eis-me aqui, me ajuda. Eu não consigo. Ele vai estender a mão e dizer, eu estou contigo. Glória a Deus. Amém? Espero que você tenha entendido que Deus Ele quer te ver no nível mais profundo. Um nível espiritual maior. Deus não quer que você esteja no raso. Porque você vai ver pessoas num nível maior. E às vezes você vai dizer, aonde foi que eu me perdi? Ele vai dizer, quando eu me digo, você não quis prosseguir. E eu já vivi isso, irmão, quando às vezes o nível queria ser aumentado. Vamos orar de madrugada, fazer uma campanha às 5 horas da manhã? Aí eu não vou não. Orar de madrugada às 5 horas da manhã? Não vou nada. Vamos fazer uma campanha de jejum e oração? Não vou nada. Então você quer subir seu nível. Você quer ficar ali, ó, no rato, nas horas de novo. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos orar a Deus, agradecer o Senhor. Domingo, né, irmão? Nós teremos a escola bíblica dominical. À noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É o que eu estou dizendo nessa noite, irmão. Sai da sua zona de conforto. Queira mergulhar mais profundo. Eu vejo pessoas aqui que têm talento para ser professor de escola bíblica dominical. Para louvar e o inferno estremecer. Ô, não importa, por favor, filho. Eu te trago na igreja para você ficar em silêncio, para você escutar, para você dar atenção, porque você fica muito tempo assim não funciona. Você tira minha atenção, tira a atenção dos irmãos.
Deus, Ele quer nos levar a níveis mais profundos. E como é que eu faço isso? Quando eu começo a meditar na palavra de Deus, quando eu vou num culto de libertação, quando eu vou num culto de louvor, eu vou me estender ao nível que Deus quer. E domingo nós teremos aqui escola bíblica dominical. Eu acho que o professor de domingo é eu, né? Era domingo passado, nós cancelamos, né? Eu vou estar aqui ministrando. E eu queria que você estivesse aqui, e eu vejo, como eu estou dizendo aqui, eu vejo irmãos aqui que têm capacidade de ser professor de escola bíblica dominical, de ser líder de estudo de oração, de ser líder dos varões, de ser líder dos jovens, líder das crianças. Eu vejo isso aqui. E às vezes a gente não sobressai porque a gente não quer pegar a responsabilidade. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, meu Deus, eu creio que a tua palavra falou conosco. Às vezes, ó Deus, nós nos satisfazemos a estar na zona de conforto. As águas até nos joelhos, ou até as águas até nos tornozelos, nos joelhos, né? Dos tornozelos para os joelhos. Às vezes nós queremos até subir um nível maior e a água até na cintura. Mas quando a água chega na cintura, às vezes nós entendemos que se dermos um passo maior, aumenta também o nosso nível de responsabilidade. Só que eu quero pedir ao Senhor, eu não sei a que nível que a tua igreja quer chegar, mas eu me coloco na dispensação do Senhor nessa noite. Eu não quero me dar por satisfeito com a água somente nos arteiros, somente nos joelhos, ou somente na cintura. Eu quero nadar de braçada e usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para me proporcionar. Mas eu não quero ficar com isso sozinho. Eu quero ver a tua igreja produzindo. Eu quero ver a tua igreja recebendo. Eu quero ver aqueles que estão participando da live receber, ó Deus. Aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que as bênçãos do Senhor, ó Deus, alcancem todos. Hoje é culto de libertação, Deus. Me liberta de tudo aquilo que me atrapalha servir ao Senhor. Me liberta de tudo aquilo que tem tirado a minha intimidade com o Senhor. Eu quero viver um nível de espiritualidade muito maior, ó Deus. Eu não quero, ó Deus, me satisfazer com as coisas deste mundo e perder o que há mais precioso, ó Deus, que a presença do Senhor na minha vida. Fica conosco nessa noite, nos guarde, nos purifica, nos dê um final de semana abençoado, Deus, debaixo da presença do Senhor. Eu sou grato, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem me proporcionado. Eu sou grato, Senhor, por cuidar de mim, das minhas filhas, da tua igreja. Eu sou grato, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido, ó Deus, por cada um de nós. Fica conosco, é o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre.